Pergunta para você, como você se vê? Ok? Vamos lá, começando esta live perguntando como você se vê. Hoje falaremos sobre autoimagem. Adriane, seja bem-vinda. Autoimagem, como você se vê? O corona já caiu há muito tempo, quem tem que cair agora são os coronéis aí. Isadora Bravuso estava me mandando áudio agora e entrou para nossa live. Isso aí, vem para cá aprender. Como você se vê? Tudo bem com você, Adri? Tudo certo por aí, Rio Verde? Tá tudo bem? Já fixei aqui. Gisele, pastora Gisele de Bauru. Mandando dever de casa, né? Tá certo. Autoimagem. Como você se vê? Olha aí, Fabiola Jardim Sena. Como você se vê? Em nome de Jesus, Paula, em nome de Jesus. A maneira como você se vê define como você vai enxergar o mundo. Priscila, o poder da autoimagem, é isso aí, Fabiola. Paula, o poder da autoimagem. Como você se vê define como você verá o mundo. Define como você verá as pessoas. Define como você verá as suas habilidades. Arlete Ramalho. Seja bem-vinda, pastora Arlete. Lá do Gama. Como você se vê? A maneira como você se vê define como você enxerga o mundo. Certo? Vamos pegar aqui da Fátima. Ótimo. Fátima nunca entrou no fixação aqui. Vamos colocar a Fátima hoje. A maneira como você se vê define como você verá o mundo, como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas, como você enxerga as suas tarefas, como você enxerga os desafios, como você enxerga o cosmo, como você vê Deus. Tudo isso vai interferir poderosamente a partir das suas lentes internas. Suas lentes internas definem como você vê o mundo externamente, ok? Vamos lá. Se você tem uma autoimagem, se você tem uma imagem distorcida de você, você vai ficar confuso diante do que você tem que fazer fora de você. Se você tem uma imagem distorcida de você, você vai ter uma vida confusa fora de você. Uma vida vitimista, uma vida completamente paralisada. Vamos lá, gente. A gente está colocando a lenha no fogo ainda. Eu começo meio lento, assim, fogo a lenha, sabe? Mas daqui a pouco o negócio vai pegar. Né? Se tenho, olha lá, hein? Se tenho uma imagem distorcida ao meu respeito, me torno confuso diante da responsabilidade de representar o Criador no mundo em que eu vivo. Você conseguiu gravar isso aí? Se tenho uma imagem distorcida ao meu respeito, me torno confuso diante da responsabilidade
de representar o Criador no mundo em que eu vivo. Por isso hoje eu quero limpar a tua lente. Eu quero limpar a tua lente hoje. Yes, precisa se ver como o céu te vê. Precisa se ver como a palavra te define. Ok, isso é fácil a gente ler, mas exercitar isso não é uma tarefa muito fácil. Boa tarde, meu amigo, pastor Francisco. Pera aí. Maria Alice escreveu aqui. Isso. Olha lá, gente. Se tem uma imagem distorcida ao meu respeito, me torno confuso diante da responsabilidade de representar o Criador no mundo em que vivo. Isso aqui é a base hoje do nosso assunto. Como você se vê. Ok? Eu quero trazer aqui exemplos de algumas imagens, autoimagem, distorcida dentro do contexto bíblico. Tá? Olha só, gente, isso aqui que eu vou falar é muito sério. Talvez muitos dos problemas de relacionamento que você se encontra neste momento, ou que você está vivendo, ou que você vive, tem tudo a ver com isso aqui que nós vamos falar. Números 13:33. Deus lança um desafio para os israelitas espiarem a terra. Eles vão e vê o povo da terra. É aquela mesma coisa quando você vai fazer a entrevista de trabalho. Quando você vai conversar com alguém que tem uma posição social mais elevada. Você chega lá e se vê como a menor pessoa do mundo ali dentro daquela corporação. Você se vê às vezes como alguém muito coitado, precisando de um trabalho. Você se vê às vezes alguém inferior àquela posição que tem aquela pessoa inferior àquela pessoa que tem uma posição social melhor que a sua. Os israelitas são enviados como espia para verem a terra prometida que Deus os prometeu. E aí quando chegam lá, eles olham a terra, vê que a terra é maravilhosa, vê que a terra é isso, que a terra é aquilo, que realmente, meu Deus, olha que terra linda. Porém, quando eles olham para os moradores da terra, que eles tinham que lutar contra eles, para desapropriá-los, olha aqui já começa a nossa mensagem. Tem problemas, tem inimigos, tem pessoas, tem determinados demônios que você tem que desapropriar o direito legal deles para você assumir a posição que Deus te deu. Você tem que lutar. Mas quando você olha para ele, olha o que diz os israelitas: os inimigos são gigantes. Olha só, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles eram como gafanhotos diante dos olhos dos inimigos ou diante dos olhos deles mesmos? Isso trouxe, olha a bagunça que isso fez. Isso trouxe um terror para dentro do arraial, ao ponto deles quererem destruir o próprio Moisés. Você está entendendo? Olha, e não somente isso, o fato daqueles olha que eles pegaram, gente, olha só. Quem foi espiar a terra foram 12 príncipes. Tipo assim, a nata de cada tribo foi espiar a terra. E aí os caras vêm com o coração derretido. Eles enchem o lugar de pavor. Aqui eu já quero deixar o primeiro conselho para você, povo meu.
Por que meu comentário não está subindo? O primeiro conselho para você: se você se ver ruim, não contamine a esperança das pessoas com a visão que você tem de si mesmo. Se você tem uma imagem distorcida de você mesmo, não contamine a esperança das pessoas com a imagem distorcida de ti. Essa é a primeira coisa que você precisa. Porque às vezes você se vê torto, aí alguém traz uma notícia, pô, vamos lá, vamos arrebentar isso, aquilo. Você fala assim, o quê? Se a gente entrar nisso aí, a gente vai morrer, a gente vai perder, a gente vai isso, a gente vai aquilo outro. Você acaba contaminando as pessoas a partir da sua visão. Cara, para de matar a esperança das pessoas. E sai de perto de quem não tem esperança. O meu papel aqui às 3 horas da tarde é te dar esperança, é abrir o seu entendimento, é fazer de você um príncipe, é fazer de você uma referência, é fazer de você alguém que vai estar em um lugar e alguém vai chegar torto, vai chegar deprimido, vai chegar mal e você fala, que isso? Levanta a cabeça, nós vamos sair por cima, nós vamos arrebentar, nós vamos avançar, a gente vai... Pô, se eu não levantar você, quem é que vai te levantar? Para de desfalecer. Por que você está entrando na minha live já quase 60 dias? Qual a finalidade disso? Será que você continua com as mesmas lentes manchadas? Será que não mudou nada dentro da tua casa? Não mudou nada dentro do teu interior? Não mudou nada com os teus filhos? Não mudou nada com o teu chefe? Não mudou nada no teu home office? Não mudou nada na tua vida financeira? Pelo amor de Deus, se você falar que não mudou, eu vou sair da live, eu vou encerrar agora. Olha eu encerrando a live aqui, ó. Brincadeira. Não contamine as pessoas a partir da sua visão. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu estava em Éfeso, na Turquia. Fizemos uma travessia no Mar Egeu para a ilha de Patmos, na Grécia. Atravessamos um mar, tudo correu tranquilamente. Fizemos o nosso passeio, fomos na caverna onde João Batista foi preso. 1h da tarde, nós entramos no barco para voltar. Eram 4h30 de mar adentro. 4h30 mar adentro. E de repente, 1h mar adentro, aconteceu alguma coisa estranha no mar. Estávamos aproximadamente cerca de quase 30 pessoas, 24 para ser mais exato. 24 pessoas no barco. De repente, ondas sem brincadeira. Você tá aí, você tava lá junto, não tava? Tava, você levou a Carol, que era católica, você tava aí. Você tá aqui, ó, tem testemunha aqui que não me deixa mentir disso que nós vamos falar agora. Tá aí, Fafá Escócio tava lá. Pastor André estava nesse barco, exatamente. Não posso nem falar uma história diferente aqui. Eu ia me colocar lá em cima, mas nem vou... Brincadeira. Vou falar o que aconteceu e Fafá tá aí para poder... Gente, presta atenção. De repente, ondas de aproximadamente... uns 10 metros. E o barco começou, ó, ele subia e ele caía. Eu não estava em cima, eu estava embaixo no barco. Eu não percebi. Não, você não podia estar nesse barco não, filha. Não podia, Fabiola, escute o que eu estou te dizendo. Não era uma boa, não foi um bom passeio. Foi tenso o negócio. Aí, eu sei que o pessoal começou a entrar em desespero, a cristaleira caiu, começou a quebrar tudo. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E era uma gritaria no barco. Nisso, o capitão, comandante, sei lá o que, ele começou
a virar e voltou para Éfeso, voltou para Patmos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ele disse que em 10 anos de travessia, ele nunca viu o mar daquela maneira. Aquele dia estava diferente. E aí, todo mundo entrou em crise, todo mundo. Eu confesso para você uma coisa. Eu vou te falar o porquê eu não tive pânico. Eu tive medo. Por que eu não tive pânico? Todo mundo entrou em pânico. Entende? Eu tive medo. É normal você ter medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é medo sob controle. Entende? Uma pessoa corajosa não é alguém que não tem medo. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que mantém o medo dela sob domínio. Certo? E então nós voltamos. E aí o capitão manda uma mensagem para a Turquia. E na Turquia o pessoal fala, olha, o mar virou, não sabemos o que aconteceu, não volte agora. Isso era 2 horas da tarde. Ok? E aí nisso, a gente falou, olha, nós não podemos voltar agora. Aí eu subi, pastor Pedro, pastor André, subimos para a parte mais alta do barco. E aí começamos a orar. Eles oraram 1 hora e pouco, eu fiquei lá nessa época eu estava bem crente, eu acabara de ler um livro, Andando no Espírito e Andando no Poder, então eu orava muito, 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 excessivamente em outras línguas. E aí, eles desceram, eu fiquei lá ainda orando mais 1 hora por aí, e aí voltei. Quando voltamos, eu sentia no meu espírito que a gente já podia voltar, isso era 5 e pouco da tarde. A gente recebe uma mensagem eu vou tentar encurtar a história, tá? Mas ela é interessante. A gente recebe uma mensagem dizendo que a gente só pode voltar lá por volta de 9h30 da noite. Gente, presta atenção. Se de dia o negócio era perigoso, imagine à noite, que você não vê nada. Aí foram lá, deram um jantar para nós, e a gente orando. Voltamos, não voltamos, e a gente tinha uma grande questão. A maioria do pessoal não queria voltar, muita gente com medo. Normal, foi tenso o negócio, teve gente que quase foi atirada ao mar, foi pego assim, a pessoa foi lançada ao mar, Deus esticou e deu força para uma outra pessoa que segurou na mão e trouxe para dentro do barco. Foi um negócio sem precedente, eu nunca vi nada igual àquilo, certo? E aí o pessoal, não sei o que e tal. A única maneira de sair da ilha, de helicóptero, e nós só podíamos sair de barco. Não tinha como levar 23 pessoas dentro de helicóptero, e também ninguém ia fazer isso, que não estava nos custos, por aí vai. Agora, entenda uma coisa bem interessante agora. Volta, não volta. Se a gente fica, a gente perde a viagem no dia seguinte para Israel. Coisa de filme, foi coisa de filme, Fabiola. Mas o pior ainda vai vir. Eu acho que não, o pior não vai vir, mas o mais tenso ainda vai vir. E aí, olha só, gente. Eu não sou um bom storyteller, tá? Eu não sei ativar os gatilhos, mas eu tô tentando contar a história aqui para você. E aí, o que aconteceu nesse momento? A gente teve que decidir voltar, porque ninguém podia perder a viagem do dia seguinte para Israel. Voltamos. E aí começou. Qualquer balancinho no mar, o barco, a população entrava em desespero. Os tripulantes entravam em desespero. Começava uma gritaria. Meu Deus do céu. E aí os terroristas começaram a contaminar todo o barco. Chegou um momento que ficou tenso o negócio. Fafá não sabe dessas partes porque ela não estava nos bastidores, né? Mas os bastidores se encontrava com pastor Paulo, pastor Pedro e Márcia Cardoso, que era a dona da Via Brasil, por onde nós viajamos. E aí eu falei assim, pastor Pedro, vamos voltar. Ele realmente estava bem temeroso. Pastor André estava dormindo, tranquilo, numa boa, não sei, mas ele não estava junto nessa hora. A Márcia falou, gente, a gente precisa de ver se realmente a gente volta e tal.
mas a gente precisa ir porque amanhã tem que ir, não tem como. Se a gente não voltar, todo mundo perde a viagem para Israel e todo mundo volta para o Brasil, ou seja, você perderia o seu pacote. O que aconteceu nessa hora? Eu falei assim, gente, nós vamos até o capitão. O capitão é a pessoa que lida com o mar todos os dias. Se ele falar assim, dá para voltar, a gente vai voltar. Se ele falar assim, não dá para voltar, a gente vai ficar em Patmos. Resumindo a história, eu falei, a voz do capitão é a voz de Deus pra gente nesse barco. Capitão, qualquer coisa você nos avisa. E nisso, gente, a gente desceu. Mas qualquer balanço virava um terror. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Até que chegou uma hora que eu me levantei no barco. Muita gente orando, não era só eu que estava nessa, mas eu senti que eu estava com a palavra. E me veio a passagem de Isaías. Eu falei assim, gente, presta atenção. Nós estamos aqui, a Bíblia diz que os oceanos são como água, que a mão de Deus é como uma concha. Os oceanos ficam na mão de Deus, na palma da mão de Deus. Eu agora não vou lembrar do versículo. Você lembra, né, Fafá, disso? E eu sei que Deus me revestiu. Eu falei, se as águas do oceano estão na concha da mão de Deus, então esse barco está na mão de Deus e nada vai acontecer sem que Deus não nos não permita. Ou a gente acredita que Deus está nos levando, ou a gente então, realmente, a nossa fé foi pro brejo. E o pessoal, nessa hora eu falei assim, olha, você não tem o direito de contaminar as pessoas com seu medo. Aí, o que aconteceu nessa hora? Eu falei, agora você vá para o seu lugar e vá orar. E aí todo mundo saiu para o seu lugar. Nessa hora, gente, o pessoal começou a cantar, teve gente batizada com o Espírito Santo. Teve gente que estava mais morno do que não sei o que e virou crente. Foi um avivamento dentro do barco. E eu tive que me retirar. Por quê? Porque eu dei uma palavra e eu tinha que sustentar aquela palavra em oração. Eu fui para um canto, fiquei ali orando, tinha o apóstolo Coraiola lá orando, tinha o pastor Pedro orando, pastor André orando, todo mundo orando, mas presta atenção num negócio tenso. A gente ia morrer. Na nossa cabeça a gente ia morrer. O barquinho não era nada. E aí várias ondas na volta e você não via nada, né? À noite. Resumindo, o nosso medo é o nosso medo. Eu não posso pegar o meu medo e te amedrontar a partir do meu medo. Eu sei que ainda tem gente que está com medo de coronavírus, tem gente que está com medo da crise econômica, tem gente que está com medo do presidente ser expulso ou do presidente ficar, eu não sei qual é o seu lado. Mas uma coisa eu sei, eu não tenho direito de te contaminar com o meu medo. É por isso que eu estou aqui todos os dias, às 3 horas, para te dar coragem, para te dar esperança, para te dar paz, para te dar fé, para te dar comida, para te dar alimento, chumbo grosso, para você poder ficar forte, porque você vai chegar no meio dos fracos e você tem que ter comida para os fracos, você tem que ter direção para os fracos, você tem que ter, enfim, você tem que estar pronto. Lembra que nós fizemos isso? Perguntei se o povo tinha certeza da salvação, verdade, Fafá. E nós fizemos uma votação, lembra? Que ficou tipo 13-12, um negócio assim, lembra disso, Fafá? Foi tenso, porque boa parte o pessoal queria voltar com medo. Eu falei, você está seguro da sua salvação? Sim, então você não tem por que temer. Se você morrer, está na glória. Se você sobreviver, sobreviveu. Vai ser uma tremenda de uma experiência. Agora pensa, 60 dias depois, a gente recebeu a notícia de que no mesmo lugar, um barco tombou e matou quase 90 pessoas. O barco naufragou e matou quase 90 pessoas. Você está entendendo como a coisa é tensa? Deus nos livrou ali. Deus nos livrou. Deus nos deu força. Deus nos deu
Sabe? Meu Deus, foi uma linda experiência, porém foi tensa. Às vezes, para a gente andar com Deus, a gente vai ter que correr risco. Às vezes, para andar com Deus, a gente vai ter que se arriscar, vai ter que entrar na sarjeta. Um líder usado por Deus é aquele líder que vai na frente. E quem vai na frente corre maior risco. Olha só, eu posso falar aqui, já que a gente abriu isso aqui, e você está aqui porque você é um líder. O mínimo aqui você é líder da sua casa. Ok? No mínimo você é líder da sua casa, dos seus filhos. Mas presta atenção, líder, eu quero te falar de 3 níveis de liderança aqui. Tem gente que lidera de trás para frente. O povo vai na frente e faz besteira. Tem gente que lidera no meio. O povo murmura e o líder perde a cabeça. Tem líder que lidera na frente. Ele vai abrindo o caminho para o povo passar. Então são 3 níveis de liderança. Eu não sei, Fátima, se faltou fé, né? Eu não sei se aquele povo lá era crente, eu não sei onde é que estava, né, a força deles. Enfim, há muitos, né? A gente não consegue discernir o que acontece. Porque esse outro barco lá, o Mar-Egeu, é um mar que trafega barcos direto. Tem as ilhas gregas ali, coisa mais linda do mundo lá. Só que tenso, entende? Então, o que a gente precisa entender é que esse pessoal voltou da Terra Prometida. Gente, aqui já está uma grande lição para essa tarde aqui, tá? Já está uma grande lição. Você precisa de passar coragem, esperança, fé para as pessoas que estão à sua volta. Não contamine as pessoas com seus temores. Os seus temores você fala para uma pessoa que está mais elevada que você. Você não fala os teus temores para pessoas mais medrosos que você. O que você perguntou aqui, Maria Alice? Mestre, nesse momento do barco, como o senhor se viu? Eu confesso para você, eu me vi debaixo de muita tensão, mas por incrível que pareça, como eu falo para você, tem períodos espirituais da sua vida que você, não é que você está mais crente, mais salvo, não. É que você está em propósitos de maior. Nesta hora, a gente... Gente, só um minutinho aqui que eu preciso de... nessa hora... Não, depois qualquer coisa a pessoa eu retorno para ela depois. Nessa hora, gente, presta bem atenção. Eu realmente... Eu estava muito ousado em Deus e eu estava muito seguro de mim. Eu falei, não tem segurança maior e melhor do que a mão de Deus, do que estar com Deus. Eu confesso para você uma coisa. Eu não tenho medo da morte. Eu não sei ainda, não tive assim essa experiência de quase morte. Eu sei que quando a coisa vai se aproximando, a gente vai ficando tenso. Entende? Mas é porque eu tenho muita confiança em Deus. Eu tenho muita confiança em Deus. E eu acredito que talvez, né, como Deus já sabia, bendita aqui pela Valéria, naquele momento Deus ia ter que levantar uma voz ali dentro do barco. Fafá lembra bem disso, né? Estavam todos os pastores, todo mundo firme, não estou me colocando como melhor do que ninguém. Mas chegou uma hora que alguém tinha que falar alguma coisa. E aí não deu outra. E eu fui lá e falei. Então, você pode compartilhar seus temores com alguém que está mais em cima do que você. Mas se você compartilhar, se a pessoa tiver como líder, e você compartilhar os seus temores para os seus liderados, se eles já estão com medo, você vai desfalecer. Esse foi o problema que Deus teve aqui com esse pessoal de Israel. Os caras eram os cabeças da tribo. Entende? Então, pelo fato deles serem os cabeças da tribo,
Deus esperava que eles encorajassem as pessoas. Você está em um tempo de encorajar as pessoas. Você está em um tempo de liderar as pessoas. Você está vindo todo dia aqui, está comendo aqui, está recebendo direção aqui, está recebendo alimento aqui. Então você precisa pastorear quem está à sua volta. Você precisa dar direção quem está à sua volta. Se as pessoas vierem falar mal do Brasil, não permita. Se vierem falar mal de uma autoridade governamental, no caso o presidente, não permita. Você tem que falar, meu irmão, é hora de orar pelo Brasil e é hora de orar por quem está em posição de autoridade, para que Deus dê lucidez, para que Deus dê direção, para que Deus dê sabedoria, e não ficar descendo o pau no presidente. Aqui a gente não tem lado, o nosso lado é o Brasil. O nosso lado é a família, o nosso lado é a integridade, o nosso lado é a transparência, o nosso lado é fazer a coisa certa. Esse é o nosso lado. Nosso lado não é Bolsonaro, o nosso lado não é Moro, o nosso lado não é esquerda, o nosso lado não é direita, o nosso lado é a família, o nosso lado é o Brasil, o nosso lado é a integridade, o nosso lado é a verdade. Esse é o nosso lado. Consegue entender isso? Para com esse negócio de disputar direita, esquerda, Bolsonaro, não Bolsonaro. Não! Nosso lado é a nossa nação. Nosso lado é ver o Brasil crescendo. Nosso lado é que essa crise econômica desapareça. Nosso lado é que essa briga política termine. Nosso lado é que cada governador caia em si e faça a coisa acontecer. Esse é o nosso lado. Nosso lado é ver o comércio abrindo. Nosso lado é ver a economia voltando. Nosso lado é que os hospitais recebam as pessoas doentes. É isso, gente. É isso. Agora, importante entender que esse presidente que está aí, por mais que ele não seja o cara tão perfeito como muitos esperam, o cara tão polido como todos desejam, cara, é um cara transparente, é um cara que ele é do lado do Brasil. Entende? Ele é do lado do Brasil, ele quer ver o Brasil dar certo. E se o cara quer ver o Brasil dar certo, eu tô com ele. Eu tô do lado do cara que quer ver o Brasil dar certo. Se o cara defende a família, eu tô com ele. Eu tô do lado do cara que defende a família. Eu tô do lado do cara que não quer que o Brasil seja saqueado. Mas antes de presidente, antes de Moro, antes de esquerda, antes de direita, o meu lado é o reino, o meu lado é meu país, o meu lado é a família. Eu defendo o que Deus defende, eu penso o que Deus pensa e eu faço o que Deus faria. Esse é o meu lado. Sabe? Se a gente olhar um pouco mais para o Brasil e olhar menos para o umbigo, e para os nossos, vamos dizer assim, para as nossas filosofias, parar de olhar menos, né, olhar menos para a minha ideologia, a gente vai avançar. A gente vai avançar. Entende? Esse é o ponto da questão. Não podemos deixar que o medo distorça a nossa imagem. Não podemos deixar que o medo acabe com a nossa imagem. Eu vou te dar uma outra visão de uma imagem distorcida aqui. 1 Samuel 15:17. Samuel, o profeta, chega para Saul e fala assim: por acaso, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste posto por cabeça de Israel? Quem se via pequeno? Era Samuel, o profeta, que via Saul pequeno, ou Saul se via pequeno? Aqui, nós temos aqui já dois exemplos de uma imagem distorcida. O medo, e agora nós vemos aqui Saul. Ok? 1 Samuel 15:17. Isso aí, William. Sendo tu pequeno aos teus próprios olhos. Ora, ele se via pequeno, ele tinha complexo, ele se via inferior. Então, ele começou a se comparar com Davi.
Vamos entrar nisso daqui um pouquinho mais na frente. Um outro exemplo aqui de uma pessoa que tem uma autoimagem distorcida de si mesmo. Lucas 5:8. O apóstolo Pedro. Jesus faz aquele grande milagre e o que Pedro faz? O que Pedro faz? Pedro vê aquilo, claro, fica assim extasiado. E Pedro fala: afasta-te de mim, porque sou pecador. 3 exemplos. 3 exemplos aqui. O medo dos espias, o complexo de inferioridade de Saul, a visão de Pedro como um pecador e não como um discípulo de Jesus. O que você é? Pecador. O que você é? Discípulo de Jesus. E aí? O que você vai dizer? O que você vai dizer? Você vai dizer como você se vê. O que você é? Entende? Um outro exemplo aqui. Um outro exemplo. Juízes 6,15. Gideão. Eis que a minha família é a mais pobre. E eu, o menor da casa do meu pai. Aqui a gente vê uma derrota completa. Uma família sem recursos. A visão é que a família não tem nada. E de que ele é o mais inferior da casa de seu pai. Então nós vamos assim, parar e pensar. Cara, esse cara, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar o quê? Lagar é lugar de amassar uva. Só que o cara estava pisando trigo. Sabe o que o medo faz com a pessoa? O medo faz a pessoa fazer a coisa certa no lugar errado. O medo faz a pessoa fazer a coisa certa no lugar errado. E aí os resultados serão muito pequenos. Nada expressivo. Talvez você não esteja, escute isso, fazendo a coisa certa no lugar certo e tendo muita produtividade por causa de alguns medos decorrentes de se ver deformado. A frase inicial foi: se você se ver de forma equivocada, você vai ter dificuldade de representar a imagem e semelhança do Criador. Você vai apresentar um Deus distorcido. Você vai apresentar um Deus tirano. Você vai apresentar um Deus em falta. Você vai apresentar um Deus distante. Você vai apresentar um Deus que lida com órfão e não com filho. Você vai apresentar um padrasto e não um Deus. Seja bem-vindo aí o pessoal que está chegando agora. Dani, Caliandra, não sei se você entrou agora. Você está aqui comigo? Sim ou não? Eu vou adiantar aqui no meu estudo aqui, eu vou para um ponto bem legal aqui. Olha só, o inimigo ele tem 3 armas para te tentar parar em tempos de crise. 3 armas para te tentar parar em tempo de crise. A primeira delas é o medo. O medo é o sentimento que paralisa o seu verdadeiro ser. Uma imagem, o seu verdadeiro ser, sua imagem original. O medo é o sentimento que paralisa a sua imagem original. Este foi o primeiro sentimento relatado no jardim, depois da queda. Tive medo.
Segunda dúvida é a permissão para que uma segunda vida opere. Ou vai operar a voz do amor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou vai operar a voz do medo. Ou vai operar a luz, ou vai operar as trevas. Ou vai operar Deus, ou vai operar o diabo. Você não tem princípio próprio. Ou você anda pelos princípios de Deus, ou você anda pelos princípios deste mundo. Você não tem princípio seu. O mundo é regido por essas duas forças. O reino de Deus ou o império das trevas. Não tem campo neutro. O mundo é regido por essas duas forças. Ou o reino de Deus, o amor, ou o império das trevas, o medo. Pegou aí, gente, isso? Então a dúvida é a permissão para a operação de uma segunda vida. A dúvida é fruto de insegurança quanto à verdade. Pessoas que não têm revelação da verdade de Deus são inseguras. A dúvida também é reflexo da ausência de intimidade. Quem pode falar de mim com intimidade? Minha mulher. Mas quem não me conhece no dia a dia, que fala de mim, não sei, ele parece ser assim, olha, não sei, parece que isso é ausência de intimidade. A insegurança é ausência de intimidade. Entende? Agora, quando você conhece bem a pessoa, o que acontece? Eu posso falar. Eu ponho a minha mão no fogo por ele, por ela. Não, eu confio. Essa pessoa não é isso. Você entende isso? Isso é o quê? Intimidade. Intimidade destrói o quê? A dúvida. Pessoas que têm dúvida quanto ao seu próximo passo é porque estão distante de Deus. Ah, não sei se Deus vai me ajudar. Não sei se Deus vai estar comigo. Não sei. Ei, se você é íntimo de Deus, você sabe que Ele vai estar. Então você se sente seguro. Então você tem segurança nos seus passos. Você está aqui comigo? Primeira arma, o medo. Segunda arma, a dúvida. Terceira arma que o inimigo vai usar para nos paralisar. Autoimagem negativa ou distorcida. Ok? Autoimagem distorcida faz com que você se veja errado. Se vendo errado, vai andar errado. Vai escolher pessoas erradas. Vai andar em lugar errado. Vai fazer tarefa errada. Vai fazer tudo errado. Vai ser uma pessoa errada. Quem está aqui comigo ainda aí, diga aleluia ou glória a Deus. Deu para pegar umas coisinhas aí? Então, como você tem que se ver? Você tem que se ver um pouco menor do que Deus. Olha, eu ainda tenho aqui, autoimagem negativa em ação. Deixa eu ver aqui. 4 formas que o inimigo usa a autoimagem negativa. Não vou dar a comidinha toda. Por hoje tá bom. Olha, o que a autoimagem negativa pode provocar: inveja, comparação, desânimo e descrédito. Não vou falar, isso aí é curso de gestão interior. Vamos lá aqui. Eu quero só fechar com um texto aqui. Como você tem que se ver? Como um pecador. Por quê, pecador? Porque é assim que eu sou. Ei, isso aí é fruto de alguém que pensa depois da queda e não depois da ressurreição. Eu já ministrei aqui fé além da psique, tá lá.
Tá lá a mensagem. Nós ministramos aqui espiritualidade e psique. Ontem eu ministrei o poder da determinação. Tem tanta chave nessas 3 lives aí que você consegue responder essa pergunta aí, viu, Magda? Como você destrói? É claro que ela é um pouco mais cirúrgica, né? Mas tem como distorcer isso aí, tem como destravar. Como você se vê pra gente ir terminando? Olha, eu já falei muita coisa aqui. Eu falei que você é o meu líder, que eu estou aqui te dando comida para você dar comida para quem está à sua volta. Ok? Então veja bem, Salmo 8,4 vai dizer assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois, olha só o que vai dizer aqui, a palavra fala ao seu respeito. É essa imagem que você tem que ter de você. Pois, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra os coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Olha aqui Deus falando. Domínio sobre as obras das mãos de Deus. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Essa tríade é responsável pelas sensações formativas de uma imagem própria saudável e equilibrada. Quando você se vê como o responsável por cuidar da criação junto com Deus, você vai ter a sensação de aceitação, de competência e de valor próprio. Isso aqui é processo. Isso aqui não é mágica. Estou te dando informação para você submeter a sua alma a um processo. Entende? Esse é o ponto da questão que eu queria deixar para você aqui. O poder de uma autoimagem saudável. Ok? Quando você se ver como alguém que é responsável para cuidar deste mundo junto com Deus, você trafega nesses 3 pilares. Se sente aceito por Deus, e aí você não tem mais que forçar a aceitação com ninguém. Se sente competente, porque Deus te revela seus dons, suas habilidades, suas capacidades para cuidar da criação. E se sente valorizado. Então, sentimentos como inveja, comparação, desânimo e descrédito caem por terra. Se você tem andado debaixo de inveja, desânimo, comparação e descrédito, é sinal de que a sua autoimagem está muito distorcida. Mas se você tem se visto como alguém que tem cuidado do mundo junto com Deus, você tem se sentido aceito, tem tido valor próprio e tem se sentido competente. Não seja perfeccionista, seja excelente. Nós não vamos conseguir deixar o mundo perfeito, mas vamos conseguir dar o melhor de nós neste mundo. Termino com essa frase. Não conseguiremos fazer um mundo perfeito, mas conseguiremos dar o melhor que nós temos dentro de nós para termos um mundo melhor. É isso que eu queria falar hoje aqui para você. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Hoje nós temos aí, a nossa segunda aula do nosso curso Vocação. Vou abrir a próxima turma já. Então, se você quer fazer parte dessa próxima turma, você me procura no direct, que eu vou te dar o caminho das pedras. Se você quer também fazer parte aí do grupo do Telegram, vai lá, tá? O meu link tá na bio. Eu liberei o grupo da Telegram. O link tá na bio, é só você quase não sai. É só você clicar lá no Linktree. Evelyn, obrigado o toque, viu? Do Linktree, tá lá todos os links lá, tem o link do canal do YouTube, tem o link do grupo do Telegram, tem o link do Facebook, tem o link do Twitter, tá? Então,
a gente vai mandando fogo aí, tá bom? A gente vai quebrando tudo. Amanhã estaremos juntos novamente para mais uma live tocando fogo, tá? E Deus abençoe. Beijo no seu coração. Alimente as pessoas que se encontram à sua volta.